Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao programa Observatório do Jornalismo, que hoje vai tratar de temas importantes, principalmente para você que é do meio jornalístico. E nesse primeiro bloco, vamos conversar com Christian Góes, ele é jornalista, doutor e diretor do Sindicato dos Jornalistas, também aqui em Sergipe, e com o advogado, professor, o doutor Wellington Mangueira. E o tema é justamente a importância do diploma para o jornalista. Inicialmente, vamos conversar aqui com o Christian Góes. Christian, tudo bem com você? Muito boa noite. Eu que agradeço, boa noite, uma satisfação estar aqui. Estamos em nosso segundo programa, Observatório de Jornalismo, tratando desse tema importante, inerente à sociedade, né, que é o diploma para o jornalista. O que é que você pensa, Christian, sobre isso? Esse problema começou em 1993 por uma juíza lá no estado de São Paulo. Em 1999, realmente tiraram o nosso diploma. Como você analisa essa questão? Isso, na verdade, é uma tentativa que vai contra a sociedade, na verdade, né? Nós temos aí uma juíza que atendeu ao pedido das empresas de comunicação. E assim, é preciso explicar, isso é fundamental. As empresas de comunicação, não só as empresas de comunicação, o capitalismo como instrumento, como sistema, eles agem contra qualquer tipo de regulamentação. O capitalismo precisa avançar sem qualquer tipo de barreira. E as regulamentações profissionais são, de certa forma, freios para esse avanço sem freios do capital, né? De forma que era preciso, então, que as empresas de comunicação atentassem contra o diploma e contra a regulamentação profissional para que elas fizessem o que elas quisessem, na verdade, contratar quem quiser. Num país democrático, nós fomos fichados, parecendo mais uma ditadura militar. Exatamente, e isso é muito sério, né? Porque se confundiu um pouco o exercício intelectual, a capacidade reflexiva com o exercício profissional, né? São coisas completamente diferentes que podem estar aliadas. No entanto, o diploma não é uma garantia para o jornalista, é uma garantia para a sociedade, é uma garantia que o material que você vai receber, as informações, as notícias, os comentários, a interpretação da realidade, ela vai ser feita com base em profissionais que estão minimamente preparados. Aí tem uma outra discussão que é a qualidade profissional, com a formação profissional. Aí é uma outra discussão. Não é porque a formação profissional está deficitária, e de fato é deficitária, que nós vamos acabar um instrumento que garante à sociedade um mínimo de qualidade no tratamento da informação. Hoje a gente vê essa profusão de notícias falsas. Fake news, né? Vamos conversar no programa de hoje sobre isso também. Pois é, então é exatamente isso que é nesse momento em que a sociedade, do ponto de vista da informação, está fragilizada, onde a credibilidade social ela está colocada em xeque, que é mais urgente, mais necessário, mais profissionais jornalistas, com formação ética, com responsabilidade social. Doutor Wellington Mangueira, professor, jurista, formado em Direito, como o senhor analisa essa questão? Começou com uma juíza em São Paulo, né, em 1993. Depois veio o Gilmar Mendes, em 2003, né, Christian? E realmente fez questão de tirar o nosso diploma. Inclusive, na época, nós tínhamos um ministro lá, aqui de Sergipe, que era o Carlos Brito, que também corroborou com essa situação. O senhor, como um advogado, professor, como analisa essa questão, doutor Wellington? Muito boa noite, um prazer em tê-lo aqui no Observatório do Jornalismo. Eu também fico muito feliz de estar aqui e de concordar em gênero, número e grau com o que disse o doutor Christian Góes. Porque, na verdade... Doutor, hein, Christian? Doutor, vou botar doutor, porque ele tem um diploma e tem um doutorado. Né? É verdade. Então, eu acho que o que ele disse é verdade, o capitalismo não tem freio, o capitalismo tem como objetivo lucro. E ele quer se expandir na medida
de que, na medida em que as suas forças puderem alcançar mais lucros, mais disposição de explorar a mão de obra. Ora, uma pessoa formada em jornalismo, que vai tratar da matéria com profundidade, com respeito ético, porque tem seu código de ética, com a responsabilidade que tem, porque a sua profissão não vai fazer o fake news, né? Não vai procurar a fonte, mas vai ter que peneirar, vai ter A que... notícia com credibilidade. Com credibilidade. E isso, às vezes, o mundo do capital não tem interesse que assim se faça, porque é através da imprensa que se divulga ideias de que, por exemplo, a lei é imparcial, que a lei é para todos e que todos vivemos num país democrático. Mas quem faz as leis? Precisamos saber, não é? Qual a força dos representantes das camadas mais sentidas da população, no caso brasileira. Os representantes são cooptados, muitos daqueles que defendem o mundo do trabalho e da cultura, que o mundo do trabalho e da cultura tem que estar unidos. Isso. Esses muitas vezes são cooptados. E o grande capital investe naqueles que vão ser seus lacaios. Desculpe a expressão que já foi usada há 30 anos atrás e que perdeu um pouco a força. Então, eu acredito que foi uma violência contra uma instituição, tanto contra a universidade, contra os jornalistas. E eu até lhe digo, em primeiríssima mão, que quando eu era jovem, desde o tempo do Ateneu, fazíamos nossos jornaizinhos de protesto, nossos jornaizinhos de cultura, e não éramos jornalistas, porque nós éramos estudantes de direito, ou melhor, na época, estudante do Ateneu. Mas doutor José Rosa de Oliveira Neto, que também não era jornalista, porque ele também não tinha faculdade de jornalismo, mas ele estudava o jornalismo, procurava ver a ética jornalística, procurava ser um autodidata. Mas mesmo assim ele dizia, temos que criar uma universidade, temos que criar uma cadeira de jornalista. E quando isso acontecer, eu não vou me arvorar, senão a dar uma notícia aqui, outra ali. Entretanto, veio aquela lei, que como teve para os advogados, o Rábula, quem tivesse mais tempo escrevendo em jornal, poderia se valer desta prerrogativa. E eu posso lhes dizer que escrevi muito nos jornais daqui de Sergipe, jornais de protesto, jornais alternativos, inclusive jornais clandestinos do velho PCB, né? A Voz Operária, o Proletário, o jornal A Verdade, clandestinos. E quando veio a lei que permitia que nós, que tínhamos escrito nesses jornais, desde quando provássemos que tínhamos sido nós, se inscrevesse como jornalista, eu achei que não. Se eu quisesse ser jornalista, eu teria que seguir o conselho do Dr. Zé Rosa. Ir para a faculdade de jornalismo. E não fui, e não me inscrevi. Mas eu passei mais de 5 anos como jornalista, quando não tinha faculdade aqui, no Jornal de Sergipe, que era da família de José Carlos Teixeira, o MDB que fazia oposição, e nós do velho PCB, não confundir com outro, que é o velho Partido Comunista Brasileiro, éramos acolhidos pela família de José Carlos Teixeira e, nesse sentido, participávamos do jornal. E eu escrevi várias matérias, tinha carteira assinada, minha carteirinha assinada, né? E trabalhava diuturnamente lá no jornal. Mas quando veio essa possibilidade de me tornar jornalista, eu digo, só vou se eu fizer o curso de jornalismo. Estava fazendo meu curso de Direito e assim aconteceu. Agora, Christian, parece uma situação assim meio paradoxal, né, ditatorial também. Essa juíza, em 93, ela se aproveitou do poder que tinha para poder cercear a imprensa. Parece que é mais ou menos por aí, porque você impedir que, por exemplo, eu passei 5 anos numa universidade, né, fiz cursos também, MBA, outros cursos. Você também passou 5 anos, né? Sim. Você é de 93, quando se formou, eu me formei em 97. E nós não temos o direito de ter o diploma jornalístico. Como é que você encara essa situação, Christian Góes? De fato, é isso mesmo. Na verdade, e é até bom esclarecer, que antes das universidades, e mesmo com o início das universidades em comunicação, para a formação do jornalismo, os colegas que trabalhavam como jornalismo já há algum tempo, eles ficaram como jornalistas e são reconhecidos. Aliás,
grandes jornalistas. Inclusive, esse foi um dos argumentos, dizendo, tá vendo? Não tinha faculdade de comunicação e a gente tinha excelentes jornalistas. Mas a realidade é outra. A realidade não é estanque, né? Não é estática, fixa. A realidade muda, os processos mudam, a sociedade se complexifica. E aí é necessário uma melhor qualificação profissional. Né? Não dá mais para imaginar, amanhecer o dia, eu sou jornalista hoje. Não é assim. Existe uma série de condições. Se permite, Cristian? Pois não, claro. A mesma coisa aconteceu com os direitos. advogados. Agora, algum não tempo. tinha muito advogado, existia o quê? Os rábulas. Sim, sim. Mas na medida que a Faculdade de Direito foi formando mais advogados, Claro. foi se capacitando, Claro. houve uma preocupação com a especialização, Claro. os rábulas foram cedendo o espaço porque teria que ceder. Deve ser a Perfeito. mesma coisa. Claro, claro. E aí foi o argumento usado. Mas esse argumento não funciona, né? Porque a sociedade, como eu falei, se complexificou, é preciso ter responsabilidade. Não é que não existia muita responsabilidade, mas quanto mais complexa a sociedade, mais plausível a possibilidade de erros, e era preciso, sempre é preciso, ter um reforço ético da profissão. Nossa atividade é uma atividade que exige freios éticos muito fortes, né? E aí houve um entendimento, no meu entender, do ponto de vista econômico, né? Mais uma vez, foi o Sindicato das Empresas de São Paulo que entrou com ação para não exigência, e aí há uma diferença, a não exigência do diploma de jornalista para o exercício profissional. No entanto, quem contrata o jornalista não está dispensado de exigir o diploma. É tanto um processo muito claro isso, são os concursos públicos. Nós vamos ter um concurso aqui da Assembleia Legislativa, vamos ter um concurso aqui na TV Câmara, na Câmara dos Vereadores próximo. O STF fez um concurso para jornalista. Qual a exigência para eu entrar no concurso? Nível superior em comunicação social. Ou seja, não é a dispensável para quem exige, para quem contrata. No entanto, diz a legislação, completamente equivocada, infelizmente referendada pelo Supremo, que para o exercício profissional você não precisa comprovar que você é jornalista e vai na Delegacia Regional do Trabalho se eu quero um registro como jornalista. Isso é de um abuso democrático muito, muito sério e que a gente espera, e existe um movimento já há algum tempo, nacional, FENAGE, sindicatos, que isso seja revertido completamente. Porque o fundamento principal, inclusive... Se isso vai ser revertido, você vai falar no próximo bloco. Pronto. Daqui a pouco, Christian Góes, Dr. Wellington Mangueira, advogado aqui no programa Observatório do Jornalismo. Não sai daí, voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Observatório do Jornalismo, direto aqui da sua TV Câmara de Aracaju. Estamos conversando com o Christian Góes, jornalista, doutor, e também do Sindicato de Jornalistas do Estado de Sergipe, Dr. Wellington Mangueira, advogado, professor. Christian, e aquela resposta que nós deixamos no bloco anterior? Pois há uma mobilização que não é da agora, desde quando saiu a primeira liminar, né, e depois quando foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, há uma mobilização nacional, não só da FENAGE, mas da OAB e de outras entidades, no sentido de reverter isso. Só que como foi decidido, finalizado no Supremo, só uma emenda constitucional, né, só uma alteração na Constituição. Por quê? Porque o que foi alegado é que a regulamentação da profissão de jornalista feria o direito da livre expressão. Ora, é de uma mágica constitucional imensa tentar misturar liberdade de expressão, que é o direito que todos temos de falar... Um cerceamento, né? Não, exatamente. E confundir essa liberdade de expressão, que é o direito de todo mundo a falar e assumir as consequências do que fala, etc. e tal, com o exercício profissional.
com a apuração, com a investigação, com a coleta da informação, com ouvir as partes, com as técnicas que são empregadas no jornalismo. Houve lógico, essa é uma confusão propositada, com o objetivo de desregulamentar a condição da profissão de jornalista, né? Tem ocorrido, às vezes depende muito dos ares do Congresso, aqui, acolá avança, recua. Por quê? Porque no Congresso Nacional nós temos muitos donos de veículos de comunicação que se interessam para que não tenham a regulamentação, para que eles fiquem livres desses processos de contratar só jornalistas formados, que eles avaliavam e avaliam como um nicho de mercado, uma reserva de mercado, né? De forma que há uma expectativa, né? Sempre passou pela Câmara, está no Senado, e espera-se que mais cedo ou mais tarde esse processo todo seja revertido, não para o bem dos jornalistas, esse que talvez seja o principal. O jornalismo profissional, com jornalistas formados, com forte formação ética, só quem ganha é a sociedade. A sociedade, sem essas condições, tem uma informação que, de fato, precisa ser muito questionada. Ô, Christian, teve uma coisa interessante que você falava aqui no intervalo. Uma coisa é você ser um neurologista, ser um advogado, escrever para um jornal. A outra coisa é você ser um profissional da comunicação, um jornalista, que vai para as ruas fazer matérias, porque existem as técnicas de redação. Um artigo é muito diferente de uma matéria jornalística. E um artigo é especializado, né? Pois não é todo dia que abalizado, né? O advogado vai falar sobre o habeas corpus, vai falar sobre uma questão concreta, faça seu artigo. Mas ele não pode ser um funcionário, no meu entender, daquela empresa jornalística. Ele pode ser chamado de vez em quando para dar uma opinião neurologista, né, que está estudando, que está pesquisando, mas ter uma coluna, acho que já deva ser do jornalista. Acho que os jornalistas têm e estão se especializando. Você vê que os jornalistas estudam a matéria, vai beber nas fontes, né, vai buscar com um neurologista, com um advogado, e ele tem um apanhado e com base naquilo, citando, inclusive, que o doutor falando de tal, que é o cientista. Isso é muito mais gratificante. Aquela história do curandeiro, que existe nas tribos indígenas, então não precisaria do diploma para medicina. Tornar-se-iam médicos, porque muitas ficaria uma coisa meio banal também. Meio banal. Mas o próprio índio, no processo de aculturação, eles tendem a querer o médico já de nível superior, o médico mesmo. E as parteiras, né? As parteiras seriam o que? Ginecologistas? Que antigamente, o senhor nasceu na maternidade? Isso não, né? Nasci em casa. Foi a parteira. A parteira. Precisaria ter o ginecologista. Né? Agora tem uma lei aqui interessante, que é o retrocesso social trabalhista, após a aprovação da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que modificou a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e as leis relativas ao trabalho, algo que o brasileiro conquistou há muitos e muitos anos e hoje se sente prejudicado sente-se prejudicado com essa lei da terceirização e com essa reforma trabalhista, não é, doutor Wellington? É verdade. A nossa CLT precisava de uma reforma. Não tem a menor dúvida, porque as relações capitalistas se reproduziram de uma forma tal que exigiam um novo olhar. Todavia, teria que levar em consideração a importância decisiva do trabalho. Perfeito. Na formação até do próprio capital. Isso. Porque o capital não se produz por si só. É a mais-valia. É o trabalho não pago ao trabalhador. Mais-valia, né? Que existia, né? Que nós tínhamos. Então, nós temos que ver que, se por um lado precisava ser adequado aos novos tempos, por outro, ela não poderia tirar direitos. Mas isso reflete o momento pelo qual o mundo passa. Dizia-se que a União Soviética era o atraso, que aquilo era o socialismo, tudo bem. Gorbachev, né? Houve problemas, sim, na construção do socialismo, porque ele se dá exatamente e, infelizmente, no país mais pobre da Europa. Todavia, ele pôde provar que em pouco tempo ninguém passava fome, ninguém ficava sem escola e todos se alfabetizaram, né? Então,
essa distribuição de riqueza propiciou uma qualidade de vida melhor. Às vezes, não, mas era um partido único, tudo bem, vamos resolver os equívocos, vamos superar os problemas. Mas dizia-se até, inclusive gente da esquerda, que era uma excrescência, que a União Soviética ia acabar. E nós, do velho partidão, dizíamos, no dia que ela se esgaçar, e esperemos que ela nunca se esgace, e digo hoje, infelizmente se esgaçou, se depauperou. No dia que isso acontecer, muitas das conquistas dos trabalhadores vão de águas abaixo. Porque muitos capitalistas cediam os anéis para não perder os dedos. Eles não queriam que acontecesse num país tão importante para a América Latina como é o Brasil, que aqui se desse um processo revolucionário de transformação da sociedade. Porque seja você capitalista, ou seja você um comunista, independente dessas posições antagônicas, independente disso, existe uma lei maior, que é do progresso social. Por isso que muitos capitalistas brasileiros chegaram até a se aproximar das ideias de esquerda, né? Antônio Hermínio de Moraes cedendo aqui, cedendo ali, mas ele mesmo dizia que no dia que campeasse solto o capitalismo, ele mesmo teria que, para se manter como capitalista, na linguagem da concorrência, na lógica da concorrência com a Nassau, com outras empresas, ele teria que usar os mesmos métodos que no início o capitalismo selvagem usou. Então, nós estamos vivendo esse momento em que não temos mais um paradigma. A União Soviética se esgaçou, aí, mas a China é comunista. Não, a China não é comunista. Os dirigentes se dizem comunistas, mas a economia lá é capitalista. Né? E nós temos agora essa verdade de colocar uma CLT que estava depauperada, precisava de reforma, mas tiraram foi o direito do trabalhador. Porque é muito mais fácil. Deixou o trabalhador vulnerável. Vulnerável, você contrata uma terceirizada que vai ganhar em cima do trabalho dele. Justamente. É o que Marx chamava de... Karl Marx, Karl Marx, do superlucro, era a super mais-valia. Mais-valia absoluta, aquele para usar livro, o termo concreto. O Capital, né, dele. No Capital, é a mais-valia absoluta, porque o trabalhador é, no mínimo, duplamente explorado, porque ele é pago por uma empresa que presta serviço a outra ou ao Estado, né, que recebe uma quantia de recursos, repassa uma parte para o trabalhador e a maior parte fica para ele, e o trabalhador tem em prejuízo uma diminuição do valor de sua mão de obra. Valor não, do salário, preço de sua mão de obra. Porque o valor, se eles pagarem, seria já socialismo. Então, um preço da mão de obra cai na terceirização. Existe uma confusão aí muito grande, muita gente não sabe diferenciar o que foi a lei da terceirização e a reforma trabalhista, doutor Wellington. Qual a diferença da lei da terceirização para a reforma trabalhista? A terceirização, ela é, digamos assim, quando abriu da forma que se colocou, quer dizer, as atividades fins poderem ser terceirizadas. O profissional, seja do jornalismo, seja da advocacia, que já tem escritórios que contratam advogados, com carteira assinada. Pagando mal, mas contratam. Tem também, como é que diz, conjuntos de médicos que se colocam na posição de capitalistas, contratando o serviço de outros médicos para suas clínicas. E existem as fábricas, as tradicionais fábricas, que antigamente contratavam diretamente. O Votorantim, onde eu trabalhei, ele contratava diretamente. Então, a briga entre o capital e o trabalho se dava naqueles moldes. Agora, ele contrata uma empresa que, por sua vez, contrata um trabalhador por um preço menor do que era contratado antes. E quando esse empregado começa a reivindicar direitos, ele manda que a empresa terceirizada substitua. E se não substituir, ele rompe o contrato com a terceirizada e arranja outra. Ou cria outra com outro nome. Então isso depaupera, isso diminui, isso ofende, como disse no século XIX o Papa Leão XIII. Façam, pois, o patrão e o operário todas as convenções que eles aprover. Esse tipo de coisa é exploração e a justiça de Deus não pode concordar com isso. Muito menos dos homens. Quer dizer, está lá, renovaram Leão XIII. Olha, 1800 e alguma coisa, século XIX. Nós estamos vivendo isso aqui agora. Mas, o que fazer? Lutar. Lutar. E para lutar tem que se organizar. E para se organizar tem que ter informação. E para ter informação tem que ter informação sadia, isenta.
E para ter informação sadia e isenta, ou criaremos cooperativas de jornalistas, ou vamos ficar dependendo das empresas capitalistas que não vão querer aquele jornalista independente, que por sua vez está lutando, como vocês estão lutando, para que o Congresso reveja essa situação. Do diploma. Mas mesmo que o Congresso queira o deputado que não tenha uma empresa, mas ele sabe que o dono daquela empresa só chamará ele para ser ouvido se ele for solícito também, dando voto contra o jornalista a favor do dono da empresa. Existe uma questão interessante, lobby, né? É o lobby, fazer o lobby. Christian, alguns colegas nossos, jornalistas, ficam preocupados. Eu trabalho em empresa tal, ela pode me chamar agora para fazer um acordo? Olha, eu vou diminuir seu salário, você vai trabalhar apenas tantas horas aqui, eu vou lhe pagar pelo que você trabalhar. Isso pode acontecer, Sim, Christian? isso pode acontecer, isso já vem acontecendo, né? Antes mesmo da reforma trabalhista, muitos jornalistas eram funcionários como PJização, era PJ, pessoa jurídica. A empresa contratava o jornalista como pessoa jurídica e, a pessoa jurídica é uma empresa contratando em tese outra empresa, que era uma figura só. E para isso não tem direito social nenhum, né? O cidadão, inclusive, não tem 13º salário, nem tem férias, etc. e tal. E essa é uma negociação onde não há piso salarial, onde não há regra muito clara do ponto de vista trabalhista. Se estabelece um valor, é o valor. Quando vem a reforma trabalhista, por exemplo, e diz que o negociado prevalece sobre o legislado, é de um absurdo completo. Você não tem parâmetros para você negociar direito isso. Então, é uma situação muito difícil. Claro, veja como é curioso. Isso é do modelo capital, como falou o doutor Wellington aqui. É exatamente isso do modelo do capitalismo que a gente aqui avança. No sentido, veja... De descapitalizar. Exato, mas veja... O trabalhador. O trabalhador. E capitalizar o empresário. Claro, mas veja, onde é que ele ataca? Ele ataca exatamente nas regulamentações trabalhistas, como atacou com o diploma. O diploma é um tipo de regulamentação trabalhista. Olha, você só contrata se você tiver o diploma. Bom, agora você faz qualquer tipo de contrato. A lógica do capital, como eu falei logo no começo, é não ter regras. É estar livre para poder fazer o que bem entender. Então, de fato, é uma situação extremamente preocupante. Isso não só com os jornalistas, mas é com o mundo do trabalho. É preciso, de certa forma, este é um ano eleitoral, né? É preciso ver com os novos governantes, porque este governo aí não tem, claro, foi ele que fez. Então, com os novos governantes, se vai ser possível reverter algum tipo de perda. As perdas já estão dadas e dificilmente serão revertidas no seu todo. Mas isso, quem acredita na luta, né, acha que a luta mesmo muda a vida e é possível reverter, sim, essas condições. Plagiando o hino de confiança, né, e a luta continuará. Né, para nós, jornalistas aí, essa luta ainda vai perdurar um bom tempo. Estamos chegando aqui ao final. Como disse um intelectual, não sei se foi Alexandre Dumas, que disse: onde estaria a virtude se desistíssemos da luta quando há pouca esperança? É isso mesmo. Não podemos desistir da luta. Esse tema sobre o diploma é um tema bastante polêmico que nós poderíamos conversar aí até um programa todo. Claro. Mas vamos marcar aí outra oportunidade para continuarmos esse assunto. Christian Góes, você tem aí 30 segundos para as suas considerações finais. Eu agradeço demais o convite, para mim é uma alegria, não é bem um convite, eu me sinto, na verdade, em casa, convocado, né? Convocado para estar aqui, isso é importante, e dizer que é preciso que a sociedade acompanhe. Essa luta pelo diploma, pela regulamentação da profissão do jornalista, não é uma luta dos jornalistas, é uma luta que deve ser compreendida como uma luta da sociedade, das organizações da sociedade, porque só interessa uma sociedade desinformada ou muito mal informada quem se aproveita dessa sociedade com outros objetivos, e objetivo do lucro, etc. e tal. Então é preciso que nós tenhamos uma sociedade melhor informada, porque a sociedade melhor informada, ela enfrenta melhor as suas dificuldades.
Obrigado, Agradeço. Christian Góes. Doutor Wellington Mangueira, eu tinha um tio que ele dizia o seguinte: o caminho desse país é um só, é educação. Sim. E aí o senhor pode até pegar a deixa dessa fala aí do Christian Góes para nós Eu finalizarmos gosto de esse citar bloco. muito Pitágoras, né? Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Mas como nós estamos falando em luta, eu me lembro também de uma frase que o professor João Costa gostava de citar. Grande professor de Grande português. professor de Né? português, teatrólogo. Ele disse que, e é o caso de vocês, jornalistas, em tempos de opressão, quer dizer, no momento em que a classe está oprimida, em tempos de opressão, a luta é o único instante de liberdade. É isso mesmo. Né? E a luta tem que continuar, né? Tem que continuar. Doutor Wellington. Muito obrigado, Christian. agradeço. Muito obrigado, doutor Wellington. Conversamos aí com o Christian Góes. Ele é jornalista, doutor na área e também diretor do Sindicato dos Jornalistas. E também com o doutor Wellington Mangueira, advogado e professor. E no próximo bloco nós vamos conversar sobre um tema muito importante que é o fake news, né? Notícias falsas hoje nas redes, nas mídias sociais. Quantos e quantos problemas nós jornalistas temos tido com o fake news. É por isso que é importante você checar a informação. Recebeu no WhatsApp, vai checar. Se for por ali, pode cometer aí um erro grotesco na profissão como jornalista. E no próximo bloco, vamos conversar com a Elisângela Valença. Ela é jornalista, trabalha na Universidade Tiradentes, e também com o Fredson Navarro, jornalista e bastante experiente na área. Só um instante. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Observatório do Jornalismo, hoje falando de temas importantes, inclusive sobre o fake news ou notícias falsas nas mídias sociais. E agora, nesse período eleitoral, todo cuidado é pouco. Você já imaginou quantos fake news nós teremos nas mídias sociais? É importante averiguar a veracidade das notícias. E para falar sobre isso, vamos entrevistar aqui no programa de hoje a Elisângela Valença. Ela é produtora do NIT Notícias, como também o Fredson Navarro, repórter do Sinforme Online. Vamos começar aqui com a Elisângela Valença, ela que tem aí a incumbência, né, de produzir para a garotada lá na UNIT, aquela escola que é o NIT Notícias. Eu acho que através dali você pode aprender muito para levar um dia para a sua vida profissional. Elisângela, qual a gravidade hoje do fake news nas mídias sociais? Isso pode prejudicar muito agora esse período eleitoral. É importante que tenhamos todo esse cuidado. Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso segundo programa Observatório de Jornalismo. Boa noite. Realmente, a notícia falsa, o perigo dela está justamente para a sociedade. Né? Assim, como no bloco anterior teve Christian falando que o bom jornalista, um jornalista com referência, formado, com base, Isso. Quem ganha é a sociedade. Tem outro embasamento. Exato. Né? E aí, e também, o resultado da notícia falsa, ela vai atingir diretamente a sociedade. Né? Seja com um boato em torno de uma pessoa, uma informação errada, falsa com relação à política, a gente pode chegar, por exemplo, elegendo uma pessoa que não mereceria aquele cargo. Né? E que pode e vai afetar diretamente a população. Fredson Navarro, né, jornalista antigo também aqui no estado de Sergipe, passou muito tempo no G1 Sergipe, agora no Sinforme Online. Fredson, até que ponto essas notícias falsas, fake news, podem prejudicar o eleitorado? Muito boa noite para você, não é, Fredson? Um prazer em tê-lo aqui no programa Observatório de Jornalismo. Boa noite, a honra é toda minha, viu? Segunda edição e a gente aqui, né, Elisângela? Muito bom. Um espaço que realmente a gente merecia, né? Comunicadores, a imprensa, né? No caso, a população toda, para acompanhar a gente aqui, as notícias do jornalismo, do observatório, de política, de tudo em geral. Então, o fake news, realmente, o nome
né, é novo, mas infelizmente a prática é antiga. Né? Isso. Parece que todos os anos acontece, principalmente em períodos eleitorais. Né? Tipo, o eleitorado, a população em geral precisa ter cuidado, né? Tipo, todo mundo agora inventa uma pesquisa e aí cada um lança sua notícia, né, Liz? Exato. Ah, fulano está liderando, cicrano é rejeição. Então, assim, não pode. O eleitorado, a população, o internauta, o leitor precisa ficar atento, primeiro, a credibilidade. Quem foi que fez essa pesquisa, por exemplo, né? Está registrada no TRE? Quem foi que fez? Quem foi o instituto? Então aí começa a saber o que é verdade, o que é mentira. Tem que olhar também nos veículos de comunicação, porque se não está publicado em um site, um jornal, não foi noticiado na televisão, é de procedência duvidosa. Porque geralmente a imprensa tem esse cuidado, né? Ah, o instituto tal fez tal pesquisa, tá aqui os dados. Checar então, assim, a informação, tem que né? checar a informação. Mas infelizmente não é só na política. Né? Em tudo, né? Por exemplo, nós falamos da política agora por causa que é da um ano proximidade eleitoral que as do coisas período começam a pegar eleitoral. fogo. Mas, por exemplo, eu lembrei de um fato que acontece sempre, infelizmente, aqui também, mas eu lembrei, no caso na Bahia, que foi para o Brasil, que foi para o mundo, um grande artista brasileiro, o cantor Netinho, Isso. passou por um problema grave de saúde em 2013. Divulgaram que ele havia morrido. Então, e aí noticiaram, Netinho morre aos 46 anos. E aí a imprensa, sem esse cuidado de checar a informação, foi aquela coisa, eu quero dar a primeira notícia. Exato. Mas até que ponto vale a pena dar primeiro ou dar exclusivo? Não sei. E na né? nossa linguagem jornalística é uma barrigada. Uma barrigada feia. É uma barrigada E feia. aí envolve um artista, os fãs, os familiares. E aí ele entrou em coma, graças a Deus se recuperou, voltou e leu tudo o que aconteceu. É pesado. É uma grande responsabilidade. O jornalista, não é, Elisângela, tem essa responsabilidade muito grande de checar a informação. Como o Navarro falou, é uma prática já antiga o fake news. Mas eu acho que com a expansão das redes, das mídias digitais, das redes sociais, esse problema acho que vem agravando um pouco a cada dia, né? Você tem o seu grupo de WhatsApp, divulga uma notícia falsa, e aí eu compartilho, ele compartilha, e aí vem o exemplo do cantor Netinho, na época que essa notícia foi se espalhar pela Europa. Então, é porque a gente vive um momento do imediatismo, né? Essa Isso. coisa da internet, todo mundo quer dar primeiro, quer ser o Furo de exclusivo, reportagem, furo de né? reportagem. Exato. E às vezes você esquece do básico do jornalismo, o feijão com arroz, sabe? O 2 mais 2 igual a 4, que é o checar a informação. Então, às vezes você está na pressa ali, às vezes você recebeu informação de um amigo. Mas esse amigo, de quem esse amigo recebeu a informação? Você confia naquele cara ali, mas aquele seu amigo que ele passou a informação, ele não tem a mesma noção de checagem de informação do nosso que a gente tem no nosso Olha trabalho. a importância do diploma Entendeu? jornalístico Exatamente. também. E aí você passa na pressa de dar notícia primeiro, você acaba não checando. Então, assim, é melhor segurar mais um pouquinho e dar a notícia correta, completa, sabe? Fazer tudo dentro dos conformes, do que você dar a notícia errada e depois ter que se corrigir. Você só vai perdendo credibilidade. O interessante é que, às vezes, você vê nos grupos de WhatsApp, nós somos jornalistas, temos ali muitos grupos, né, jornalísticos, e alguém dá uma informação, aí o outro pergunta logo em seguida, isso é verdade realmente? Já foi checado, já foi... Você já se deparou com alguma situação dessa natureza, Fredson Navarro? Com muita frequência, né? E, infelizmente, eu lembrei de um fato aqui que a Elisângela falou. Todo mundo está com pressa, né? O jornalista tem pressa, quem está acompanhando a internet quer saber, às vezes lê o título da matéria e já é suficiente, não vai olhar, não vai entender o que aconteceu. Infelizmente aconteceu comigo e eu caí, fui vítima dessa velocidade, né? Mais ou menos 10 anos, tinha um pequeno, menor infrator, que era muito procurado pela polícia de Sergipe. Vocês lembram do Pepita? Lembro. Naquela época? Pepita, né? Pepita era um terror, aquele cara. Tinha E 15 anos, era de menor mais na ou época. menos isso. Tinha muitos estupros, assassinatos. São Cristóvão, ele andava aquela região ali. Exatamente. Também, né? E aí ele estava foragido e a polícia queria pegar e tal. E aí tinham vários comparsas, né? E aí um colega meu, jornalista, foi bem como ela falou. Ele era o terror, Não é esse... amigo meu, pode falar. Mataram o Pepita. Foi encontrado morto.
E eu naquela agonia, não, mas quem confirmou? Eu acho que tem que ter um órgão oficial para falar, ó, polícia, SAMU, hospital tal. Não. Vá. Pá. Todo mundo divulgou que ele havia morrido. Barrigada. Exatamente. Foi uma barrigada feia que a imprensa toda foi junto. Todo mundo divulgou. Daqui a pouco a polícia chega, não foi ele, foi um comparsa dele, que é muito diferente. Então, assim, é muito perigoso você nessa velocidade, querendo dar informação e sem esperar. Realmente tem mais é que esperar, tem que ter um cuidado, tem que checar, tem que conversar. Por isso que é imprescindível o nosso diploma, né? Porque, infelizmente, todo mundo quer todo mundo quer dar notícia. Todo mundo tem um blog hoje. Exatamente. Escreve do jeito que quer, da maneira que quer. Todo mundo quer dar notícia de alguma forma. E perde a credibilidade. Exato. Ô, Valéria, ou Elisângela, perdão. Elisângela, você já se deparou em alguma situação como essa? Fake news? É recorrente. Essa é uma situação que a gente está exposto o tempo inteiro. E acho que a maior preocupação com fake news não é nem tanto o jornalista em si, porque a gente já tem essa coisa do checar. Às vezes a gente passa por situações assim, pela pressa, necessidade de dar informação. O caso do Pepita, né? Entendeu? Você às vezes acaba incorrendo nisso. Mas a grande preocupação da fake news é justamente a sociedade. Porque o problema dessa situação é que a gente nós todos não aprendemos a checar as coisas, a gente não aprende a ler. A coisa é endêmica, já vem desde a fase escolar. Hoje em dia, a criança, a garotada está na escola, ela só aprende a marcar X na prova, ela não aprende mais a pesquisar, a sondar as coisas. Então, você pega informação, recebe informação, você nem lê a matéria, só vê uma manchete lá, você já sai repostando, sai replicando aquilo, e ainda bota comentário, é isso mesmo, o bandido bom é bandido morto, tem que morrer mesmo. Tal. Então, você acaba nessa cultura do ódio, e acaba gerando problemas. Principalmente quando eu recebo aquela coisa, foto de alguém, por exemplo. Esse cara, tem acontecido muito o seguinte. Aí, se você chamou um Uber e o motorista é fulaninho, da placa tal, do carro tal, não pegue porque ele está assaltando. Eu lembrei agora, foi um fake news isso aí. Isso, e aí você tem que parar e pensar, poxa, é isso mesmo? Será que é? Será que não é alguém com raiva dele, ou alguma briga pessoal e ele tá difamando? E aconteceu agora, né? Aqui em Aracaju. Entendeu? Então, assim, quando procura aquela informação. Aí eu sempre pergunto, isso aconteceu com você? Não, eu recebi da vizinha, da prima, da amiga, de não sei quem, que não sei o quê. Então, você não tem como embasar aquilo, não tem como confirmar aquilo. E você corre o risco de você tá criando um perigo para aquela pessoa. Como uma mulher, acho que no Mato Grosso, acabou sendo morta porque publicaram uma foto de uma mulher que estava matando crianças para bruxaria e confundiram com a moça que morava naquele bairro. E ela foi morta a pedradas e a pauladas pela vizinhança. Entendeu? O Elisângela e Fredson tem uma pergunta que eu tenho recebido constantemente vários WhatsApps. Até que ponto a fake news pode prejudicar agora as pessoas que são pré-candidatas a algum cargo? Mas isso vocês vão responder daqui a pouco, após o intervalo comercial. Estamos conversando com a Elisângela Valença, ela é produtora do UNIT Notícias, e também o Fredson Navarro, que é repórter do Sinforme Online. Não sai daí, voltaremos em instantes. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Observatório do Jornalismo. Nesse último bloco, nós conversamos a respeito do fake news, né? As notícias falsas, até que ponto as notícias podem prejudicar alguém. E falamos também sobre esse período eleitoral. Surgem muitas e muitas notícias falsas ou fake news nas mídias digitais, nas redes sociais. Neste bloco, nós vamos conversar até que ponto o fake news pode interferir na carreira de um pré-candidato às eleições. Até que ponto, Fredson? Eu acho que se o candidato permitir, vai interferir muito. É a questão das pesquisas, né? Exatamente, porque ontem mesmo na madrugada eu recebi mais uma pesquisa, né? Então, assim, cada um tem a sua pesquisa e eu acho que o candidato, eu sou a favor que desde o menorzinho até o maior, todo candidato tem que ter um assessor de imprensa.
porque é um profissional capacitado para administrar essas crises também, gerenciar e divulgar a informação correta. Um assunto puxa o outro. Né? Olha aí a importância do diploma Eu acho do que é jornalista. necessário, sim. Quem pode assumir uma assessoria de imprensa é apenas aquele que é formado em jornalismo. Exatamente. Diferente da assessoria de comunicação, Exatamente. que pode assumir um jornalista, um publicitário, relações públicas. Mas a assessoria de imprensa, apenas nós que somos diplomados, Exato. jornalistas. Quer dizer, um assunto puxa o outro. Aí você recebeu essa fake news na madrugada, mas foi checar. Eu recebi, né, de algum cabo eleitoral que não tem foto, que não. E eu sempre pergunto, quem é? Um WhatsApp, não responde. E sim, eu fiz isso. Vou olhar, nem tinha registrado, não tinha fonte, apenas foi divulgado hoje, segundo informações de quem? Não fala. Segundo informações, fulano de tal, De acordo liderou. com fulano. Aí mas quem? Então eu acho o seguinte, todo candidato tem que ter um jornalista qualificado ao seu lado, porque se tem um eleitor que pretende votar ou não naquele candidato, vai olhar as redes sociais. E aí tem que ter uma rede muito boa, tem que estar clara, informações precisas para o eleitor. Pô, será que é verdade? Eu vou olhar no algo oficial. Oficial é o Facebook, é o Instagram e tem que ter um assessor com diploma qualificado, que infelizmente todo mundo hoje fala que é assessor, Banalizou, mas pede né? o diploma. Banalizou muito. Aí as pessoas falam, mas aquele assessor cobra menos. Bom, mas primeiro, ele tem diploma. Não tem eu informação. acho que assim, eu digo por mim, eu vendo resultados. E eu honro meu diploma. Então, assim, tem muita gente que não é e é você que sabe. É ele que vai te representar. Você quer isso pra você? Pode ser um político, um artista, uma empresa, não é verdade? Eu trabalhei no Sinforme há muitos anos atrás e o Sinforme tem uma linha editorial nesse sentido de pesquisas. O Sinforme é bem exigente. E vocês de vez em quando divulgam, eu vejo o meu xará, o Anderson Christian, divulga lá as pesquisas e vocês continuam lá com essa linha de pensamento que só pode divulgar realmente aquilo que... Quais são hoje os locais onde vocês pesquisam, onde vocês fazem pesquisa, as fontes mais seguras hoje que o Sinforme tem? Tem um Dataform hoje, Dataform, né? Que ele faz uma pesquisa mais ou menos a cada 2 meses ou 3. Quando chegar mais perto vai ser mais frequente, né? Então, assim, é um instituto que tem um respeito. Por exemplo, comparado ao IBOP, que é uma referência nacional, Referência em nível a gente nacional. observa, tipo, eleições anteriores, Dataform tá muito parecido, muito próximo, né? Os dois institutos mais procurados aqui no estado, no caso o Brasil também. No caso, o Instituto do IBOP é muito conhecido no Brasil, é a maior referência, a Rede Globo vai muito por ele também. Então, assim, a gente observa os últimos pleitos que estavam bem semelhantes, né? Então, ele, assim, tem um estudo, né? Tem mais ou menos uns 10 anos já o Dataform, então tem uma credibilidade. E aparecem muitos institutos também suspeitos nesse período, que a gente tem que saber de onde é, como é feito, né? Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande até para quem vai contratar. Com relação a fake news, tem um dado assim alarmante. Segundo a pesquisa Consumo de Notícias do Brasileiro, realizada em parceria entre a Advice Comunicação Corporativa e a Bonus Quest, 42% dos entrevistados, 42%, assumiram já ter compartilhado alguma notícia falsa nas mídias sociais digitais. É um número exacerbado, né? Muito alto, né? E agora, principalmente agora no período eleitoral, a preocupação com a sociedade tem que ser muito maior. Então, assim, cada cidadão tem que estar muito atento ao que ele está recebendo, a qualidade da informação que ele está recebendo, porque não basta só ir pelo coração e saber, eu sou a favor do político A, então tem essa notícia aqui sobre o político B, e tá dizendo que ele matou alguém, não sei o quê. Vai checar, sabe? Procura saber o que é aquilo. O que é que você está recebendo? De onde está vindo aquilo? Aí, mesmo que seja até a favor do seu político, do seu candidato que você simpatiza, tal. Mas procura saber o que é aquilo que você está recebendo. Será que aquela informação mesmo de que o seu político é o bonzinho, é o que vai ser melhor, aquilo é real mesmo? Isso pode gerar uma frustração. Exatamente, porque a gente corre o risco
de colocar uma pessoa indevida que vai cuidar das nossas vidas, sabe? Seja como presidente, como governador, como prefeito. E assim, o maior exemplo e mais próximo foi a eleição dos Estados Unidos, que foi bombardeado de fake news, o resultado se transformou nos últimos dias, e hoje a gente está com um tirano lá no poder, numa das maiores nações do mundo, entendeu? Então, assim, a gente corre risco de colocar pessoas indevidas no poder. E, assim, dar poder a quem não deve, a quem não merece, é um risco muito grande. E se você fizer aí uma analogia com a falta de exigência do diploma, muita coisa vai pesar nesse... É um paradigma que vai se estender por muito tempo agora. É triste porque, olha, eu recebi aqui também do Milton Alves, né, o Miltinho aqui na nossa produção, sempre bem informado, uma informação também muito importante. Olha, o poder das mídias sociais digitais também foi evidenciado na pesquisa. 78% dos participantes disseram utilizá-las para se informar. O Facebook, e aí o Navarro havia citado o Facebook logo no início, apareceu disparado em primeiro lugar, apontado por mais de 60% dos respondentes como a mídia social usada para se informar. Então, é aquilo que você falou no início, né? Vai tentar buscar a credibilidade da notícia, a veracidade da notícia, não é, Fredson? É triste, porque assim, as redes sociais chegaram para agregar nosso trabalho, mas nesse momento que o diploma não é mais exigido, todo mundo fala que é jornalista, no carnaval mesmo, fiquei bem indignado. Um dia antes, tive que desabafar no Facebook. Falei, gente, quer ser jornalista? Vai estudar. Eu acho que para ser jornalista, primeiro, tem que ter o dom, mas o dom é pouco. É necessário qualificação, o diploma. Aí eu vi historiadores, pedagogos, advogados, enfermeiros, com a crachá, credencial imprensa, dizendo, partiu, indo cobrir o Carnaval de Olinda, de Salvador, do Rio, que é isso? Então, assim, quem está acompanhando esse pessoal, primeiro, qual a credibilidade que tal profissional que não é um jornalista está cobrindo? A mesma coisa com as eleições. Vão aparecer todos os candidatos aí, dizendo tais pesquisas, falando mal do outro, inventando várias notícias, né? Fake news bombando agora. A mesma aqui. coisa, né? Eu não sou da área de saúde e estou lá no hospital acompanhando uma cirurgia e ajudando nos... E outra, você jornalista fazendo uma pós-graduação em saúde, você não vai virar médico. Pois é. Por que que o médico faz uma pós e fala que virou jornalista? Tem muitos assim. A questão do compartilhar é questão da pressa, né? Da notícia a todo vapor. Você dá o furo, né? Você vê lá uma manchete, você nem lê o lead da matéria, que é a introdução para nós jornalistas, para saber mais ou menos o conteúdo. Você já vai compartilhando e muitas vezes ali é um fake news que vai render até um prejuízo muito grande para o profissional, um processo. Até como aconteceu até em Recife há pouco tempo. E não é difícil identificar quando é uma notícia falsa. Você viu aquilo ali, geralmente é uma coisa assim que choca, que vai apelar para o emocional, para o choque, para o sensacionalismo. Então, clica ali, não custa nada. Você não já está ali sem fazer nada mesmo ali no Facebook, passeando, descansando naquele intervalinho do trabalho? Clica ali e vai lá. Você já ouviu falar sobre aquele jornal alguma vez? Sabe? Você tem certeza que você está no jornal do Diário de Pernambuco? Você tem certeza que você está no G1? Você tem certeza que você está no Sinforme Online? Sabe? Porque muitas vezes eles pegam, justamente para enganar o leitor, eles montam um link parecido, a diagramação, né? tudo idêntico, o design, todo é parecido com os jornais oficiais. Então, assim, você tem certeza que você já ouviu falar sobre aquele jornal? Aí, segundo fontes, que fontes? Que fontes? Sabe? Quais Entendeu? são as fontes? Não fala. Exato. Que jornal é esse? Quem foi que escreveu? Aí procure lá a equipe do jornal. Às vezes nem tem. Aí, quem somos nós? Você nunca ouviu falar sobre aquele jornal? Procure quem somos nós lá. Contato. Nem tem. Sabe? Então ali você já sabe que é notícia falsa. Sabe? Tem muita coisa assim, mulher morreu no filme, não sei o quê. Blá. Vai lá saber que mulher, aonde? Tem um nome completo? Tem coisas tão absurdas que chega, nem tem o nome completo da pessoa, nem o nome do médico que avaliou aquilo ali. Então ali você já percebe que ali é falso. Sabe? Então, não é muito difícil identificar que é uma notícia falsa. Então, assim, é uma coisa, um esforço, tem que ser um esforço conjunto dos jornalistas
dos comunicadores e da população também. Essa questão é muito grave do fake news. Eu lembro, acho que foi agora em dezembro do ano passado, eu não sei se vocês receberam nos grupos jornalísticos. Eu recebi um dos grupos uma informação que tem aquela cantora Simone Simaria, aquelas cantoras, Simaria. né? Simaria. E que uma delas havia falecido. Ah, eu vi. É. Eu vi. E eu vi essa informação e eu tinha terminado de acessar o site do Globo. E não viu Eu não nada tinha visto lá. nada. E aí, 10, 15 minutos depois, eu voltei para o site do Globo, fui para o site da Folha de São Paulo Nada. e não vi absolutamente nada. E muita gente compartilhou aquela informação que no outro dia já corria aqui pela cidade, que uma delas tinha tido um acidente e havia falecido. O Fredson viu, né, isso aí. Exatamente. Assim como a Simária, Renata Aragão, Ana Maria Braga, Semana vítimas. passada foi Sylvester Stallone, o Rambo. Cada Mataram dia ele também. aparece um, né? Mataram o Rambo, Então, assim, coitado. às vezes, a própria imprensa, Mataram o pela Rambo, né? pressa, Foi, semana Sylvester passada. Stallone, né? pela pressa de, eu vou... Será que é verdade? Eu sou a favor, acho que agrega o colaborativo. Todo mundo pode sugerir pautas para a imprensa, cada veículo tem o seu canal para isso. Mas não é que a pessoa mandou, por exemplo, coisa boba, tem um buraco na minha rua. Não é só publicar. Vamos ver se é verdade. Realmente é importante. Um buraco há um mês lá e tal. Vamos lá acompanhar. Não é só recebi a foto, postei. Eu acho que a gente ficou precisa ter esse cuidado. muita discussão na academia sobre o jornalismo colaborativo, né? Que é a pessoa que manda foto, Isso. faz É um vídeo, não sei o quê, sugestão apenas, manda né? para a Sugestão de emissora, pauta. né? Sugestão. Manda para a emissora, manda para a rádio, Não é manda para o jornal, oficial. manda para a TV. Só muita gente fala, vai acabar com o papel do jornalista. Não, não vai. Porque aquele morador, aquele cidadão que está ali, olha, está gravando lá o vídeo, olha, isso aqui, esse buraco tem 3 meses, aí está aqui as notificações, que a gente chamou a DES, a prefeitura, para corrigir, não vieram e tal. Isso é uma coisa, ele mandar para a emissora é uma coisa. É uma sugestão de Aquilo ali pauta, virar né? notícia, está na mão do jornalista. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Ele é tão bom que o tempo passa rápido, né? Jornalista Exatamente. conversando O Observatório do Jornalismo. Elisângela, você tem aí 20 segundos para as suas conclusões finais. Bom, gente, obrigada pelo convite, né? Tá de parabéns o Sindijó com essa iniciativa. E, população, por favor, sempre confira o que é que você está lendo, a fonte que você tá recebendo aquela informação. Porque a responsabilidade está mais na mão da sociedade do que do jornalista. Justamente por isso, Fredson Navarro, que apenas 6% dos usuários dizem confiar totalmente no que é visto nas redes sociais. 20 segundos, Fredson, principalmente para você fazer um alerta aos pré-candidatos agora, nesse período de eleição, com relação ao cuidado com o fake news. Isso parece um Big Brother, né? 20 Né? segundos. Então, eu acho que os candidatos precisam ficar atentos e precisam contratar uma equipe de assessoria com jornalistas qualificados para vender bem a sua imagem, né? Porque assim, tem que estar na internet, nas redes sociais. Hoje é necessário, mas precisa estar bem posicionado. De qualquer jeito, não. Tem gente que escreve errado e assim, arranha a imagem do candidato. Ao invés de unir, né, o pessoal corre. É verdade. Muito obrigado, Elisângela Valença, ela que é produtora do NIT Notícias, Fredson Navarro, A honra foi nossa. repórter do Sinforme Online. Pena que nosso produtor já estava, está chegando ao final do programa. Estamos chegando ao final de mais um programa, aliás, apenas a segunda edição do Observatório do Jornalismo, tratando hoje de temas importantes e inerentes à sociedade. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.